Nós vamos ver aqui a importância de fazer resumos através de mapas mentais e como construir esses mapas e como estudar através deles. Para quem não me conhece, eu sou Geraldo Silva, especialista em concursos públicos. E aqui eu ajudo concurseiros a passar de vez no concurso para técnico ou analista judiciário. Os mapas mentais, eu costumo comparar um mapa mental com uma floresta. Se você estiver no meio de uma floresta, você fica perdido, não sabe para onde vai, para que lado caminhar para chegar no final da mata. Aí você vê uma árvore bem grande, você dá vontade de subir naquela árvore a maior que tiver, para você ter uma noção do todo, de toda a floresta. Mas você não consegue fazer isso. Então você fica ali perdido no meio daquela mata. Você está vendo a árvore, mas não está vendo toda a floresta. Então um mapa mental é como se fosse a floresta. Você tem a visão do todo. E aí você organiza melhor as suas ideias. Você sabe por onde você vai começar e o que você vai estudar. Resumindo, você faz um mapa mental daqueles pontos específicos para você não perder tempo. É assim que a gente deve estudar. Eu construí um mapa mental. Era para ser só de um tópico, eu acabei fazendo ele maior, mas nós vamos ver apenas um tópico aqui desse mapa, mas foi até bom que aí você vai ter uma noção sobre atos administrativos, que é uma matéria bem grande, que daria para escrever um livro. Então, a gente consegue colocar um livro em apenas uma página, e aí nós vamos ver apenas um tópico desse mapa mental, e eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente ver. A questão é que o mapa mental é assim, se a gente quiser ver ele todo de uma vez, as letrinhas ficam tão pequenininhas que não dá para ler, e se eu ampliar demais, você só vai ver uma pequena parte dele. E aí você não vai ter a visão do todo, como eu acabei de dizer. Eu vou trabalhar isso aqui, então, aumentando e diminuindo a tela, na medida que for preciso. Então, vamos lá na tela. Esse mapa mental está em PDF, mas a gente consegue ampliar a página aqui para você ter uma visão maior do que a gente vai ver. Aqui são os atos administrativos, então todos os pontos importantes que normalmente caem numa prova. Se tiver direito administrativo na prova e cair atos administrativos, pode ter certeza que vai estar aqui dentro desses tópicos aqui, porque isso aqui é um resumo dos pontos mais importantes. Então a gente vê aqui, são 5 tópicos importantes aqui, tá? Aqui, conceito geral e função do direito administrativo, do lado de cá, elementos de formação dos atos administrativos, e em verde aqui, atributos dos atos administrativos. E do lado de cá, em azul, extinção dos atos administrativos. E esse aqui é o ponto que nós vamos explorar. E por último aqui, a classificação dos atos administrativos. Veja que os atos têm várias classificações. Tem doutrinador que aumenta ainda, coloca um outro tanto aqui dessas classificações. Eu vou ampliar aqui nessa parte para a gente ver um pouco dela. Então, nessa parte de extinção dos atos administrativos, eu ampliei bastante aqui, eu acho que dá para você ver. Extinção dos atos administrativos. As modalidades de cessação do ato e alguns exemplos. Eu jogo aqui para cima para a gente ver desde o início. Então, ele pode ser extinto pela caducidade. Caducidade quer dizer, quando ele fica caduco, ele perde a sua validade, né? Por algum motivo. Diante de norma posterior, que torna o ato incompatível, extingue os seus efeitos. Esse é um dos. Contraposição, quer dizer, um ato posterior, oposto ao anterior, praticado pela mesma autoridade, vai suprimir aquele ato, ele vai deixar de ter validade, né? E a outra aqui é a renúncia. O beneficiário abre mão do direito concedido, não há razão de ser desse ato, né? Por isso ele é extinto. A outra é a cassação, é a retirada do benefício por descumprimento de condições impostas. Então, esses aqui são as modalidades de cessação do ato, né? Agora aqui tem a anulação. A anulação é a nulidade por alguma ilegalidade no ato. Então, a gente vê aqui o conceito e fundamento, tem a declaração de nulidade do ato, conceito e fundamento. Declara nulidade de ato viciado por ilegalidade, desconstituindo desde a sua origem. E ele produz efeito ex tunc. O que quer dizer efeito ex tunc? Quer dizer que retroage desde o início. É como se esse ato nunca tivesse existido. Sujeito para anular. Pode ser a administração, que é o princípio da autotutela, ou o poder judiciário, mediante alguma provocação. Então, aqui nós vimos a parte da anulação. E por último aqui é a revogação. A revogação se dá por conveniência e oportunidade da administração pública. Então, aqui vem o conceito e os fundamentos. Conceito e fundamento. É a retirada de ato válido por motivos de conveniência e oportunidade pública. Há um interesse da administração em retirar aquele ato de circulação. E aí ele revoga o ato, pronto, e deixa de existir. Os efeitos ex nunc. Ex nunc quer dizer que não retroage. Os efeitos começam a contar a partir daquele momento. E um macetezinho para você não esquecer nunca mais desses nomes esquisitos aí, efeitos ex tunc, ex nunc. Eu aprendi isso em direito administrativo há mais de 20 anos, quando eu estudava para concurso, com um professor de direito administrativo, e eu nunca esqueci. Aí, o que ele usava? A comparação. Ele dizia, ex nunc é de nunca retroagir, e ex tunc é que retroage, desde lá do início, desde o nascimento do ato. Então, pronto, você vai lembrar, ex nunc nunca retroage, que é que não retroage, começa a contar a partir do momento. E o ex tunc vai lá atrás e desfaz todos os efeitos daquele ato. É como se ele nunca tivesse existido. Então, vem a competência
competência para revogar o ato. Essa competência de revogação é exclusiva da administração. Somente ela pode revogar o ato. E quem pode revogar? É somente a autoridade que assinou aquele ato ou a autoridade superior, hierarquicamente superior. E é isso então. Eu fiz esse mapa mental aqui no programinha, fácil de fazer, mas eu nem recomendo para estudar. Quando eu estudava, eu fazia esses resumos, mapas mentais, de próprio punho, porque a melhor maneira, é mais eficiente para você absorver o conteúdo. Porque você, quando está escrevendo, você já está lendo, está escrevendo, fazendo resumo, e você está absorvendo o conteúdo, está guardando aqui. Quando você vai revisar, já tem uma camada ali de conhecimento na tua cabeça. Você está só reforçando, entendeu? E aí quando você faz no sistema, às vezes você não presta nem atenção no que está fazendo, ou está prestando atenção no sistema em si, e não no resumo, e aí a absorção é quase zero, né? Então essa é a diferença de você escrever ou de você fazer ela no computador, em um sisteminha, que tem vários por aí, né? Até gratuitos. Bem, então sobre mapas mentais era isso por hoje. E eu encerro aqui com um presente para você. Clique no link abaixo e baixe um e-book inteiramente gratuito com várias questões de direito administrativo resolvidas e comentadas para você detonar na sua prova. Até breve.